A missão Mico Brasileira de Floresta praticamente começou juntamente com a cidade, com a fundação. No princípio, então, foram chegando as famílias católicas, algumas eram proprietários, outras arrendatários, meeiros, enfim, muitos vieram da Colônia Esperança, e assim que aqui chegaram, tinham necessidade sim, de se reunirem numa igreja, né? Então, após a construção da escola, meu pai, que é o Francisco Fukumatsu Kimura, e meu tio Sangoro Kimura, os dois financiaram praticamente, doaram os materiais, né? O tio doou os tijolos para fazer a base e as telhas para fazer a cobertura. E o pai doou então o madeiramento total, né? E com a ajuda então de toda a colônia japonesa, católica, se reuniam para construir a igreja, né? E foi então uma doação gratuita, né? Esse mutirão. E como todo o trabalho assim, de mutirão, de doação, ele faz com que as pessoas se alegrem, né? E constrói aquela amizade assim, bem profunda. Então, hoje a gente encontra muitas pessoas que viveram no passado aqui e falam que tem muita saudade. Embora uma vida muito difícil, sem conforto nenhum, né? Mas que é muito, assim, alegre. E aquele povo, um povo humilde, não tinha sabedoria, conhecimentos, mas tinha um esforço de ajudar o que fosse preciso, mesmo que não sabia, se não soubesse, né? O povo era um povo bom mesmo. Então eu acho que a religião, eu sempre falava para meus alunos, vocês têm que ter uma religião. Não pode ficar sem religião, porque a religião é uma coisa que aperfeiçoa a pessoa. Né? Porque eu estou contando o seguinte, um dia, são coisas da vida. O padre Roberto era um alemão, mas um alemão forte. E ele vinha de lá, não sei se de onde que ele vinha não sei se é de Londrina, daquele tempo, pertencia a Jacarezinho. O meu César era. Mas ele vinha visitar a escola, lá onde estava dando aula. Então ele rezava a missa no Negrete, que a minha esposa era a secretária dele, depois ele vinha para a escola. Mas trazia tanta coisa pesada, ele trazia 2 malas, parecia que tinha chumbo, mas era só livro. Né? Aí eu achei gozado que ele ficou muito íntimo com a gente, sabe? Aí na hora de sair, ele vinha a pé, né? Ele pegava o cara lá em cima, nessa rodovia, e falava para mim ir ajudar a levar. Uma mala daquela, nem a gente não podia, mas era um peso de livro. E quando era um cafezão, né, parecendo um laranjão. Aí um dia eu vinha vindo com ele assim, e nós íamos lá festando. Mas eu sempre ensinado, né? Já que o padre era um ídolo, era o padre, não dava para chegar perto não. Sabe? Aí ele chegou na certa altura, falou para mim, olha Luiz, descansa a mala um pouquinho que eu vou entrar aqui no meio do café. Nossa, aquilo para mim foi a maior decepção. Eu pensei que o padre não tinha necessidade. Porque o padre não tinha necessidade física, biológica. Aí ele demorou toda a vida para lá. E eu fiquei lá impaciente. Aí de um pouquinho ele veio vindo, né? Falou, você não precisa ter medo de padre não, porque padre é um ser humano, tem que passar por tudo.
E ele foi lá comer o café, que até olha que coisa, nem era tudo mato. E a gente foi se acostumando devagar, né? Mas sempre era dedicado à igreja. Me lembro bem do Padre Antônio na época, e eu era presidente da igreja, e mais junto com toda a equipe da comissão, não só foi eu que construí, mas foi toda a equipe, a comunidade, a construção do salão paroquial, o qual o Padre Antônio, havia ali uma barreira entre a determinação do terreno para a construção do salão, e qual eu cheguei ao Padre Antônio com muita franqueza, abri o jogo para ele, tudo certinho. O Padre Antônio, com aquela humildade dele, com aquela sinceridade dele, falou: Baraldo, tio, você vai construir salão paroquial? Olha, se tudo dá certo, se nós conseguir esse terreno, nós vamos tentar construir, né, Padre Antônio? Aí ele falou: bom, não é difícil, vamos estudar, vamos conversar, é só... Eu queria uma coisa. Quando ele falou assim, ele me assustou, porque eu pensei que ele ia pedir uma grande coisa em troco, né, do terreno. E ali, aquele terreno era construído a obra de assistência social, e falei: com certeza, muito dinheiro. Mas na época nós tínhamos dinheiro para comprar 40 mil lajotas só, para construir o salão. Depois ele falou: não, o que eu quero de vocês é o seguinte, eu cedo o terreno, mas lá naquele terreno havia umas árvores de Santa Bárbara, né, e tinha muita lenha. Eu só quero que vocês respeitem a frente, me deixem as árvores e construam mais no fundo. E aquela lenha vocês me dão ela para mim. Olha bem, vocês veem que o Padre Antônio foi muito humilde. Quando a gente pensava que ia custar alguma ajuda diferente em termos de dinheiro, essas coisas, ele simplesmente com a lenha que estava lá, ele ficou satisfeito. Olha, eu me lembro bem, tinha um tal deve estar lá ainda na ativa, o Zé do Prado. Então quando eu chegava à noite lá, ele já tinha tudo preparado, né? Os ministros que tinha naquele tempo também. Então, se lá eu sentia aquela fé genuína, bonita, aquela fé que o povo de Deus deve ter em todas as paróquias. Acho tão bonito isso. E demais, depois veio para o Padre Geraldo Schneider, né, que nós fomos fazer batizado, fazer batizado, e todas vezes de batizado ele perguntava assim: que dia que você foi batizado? Ninguém não sabia. Vinha bem e tinha 15, 20 batizados. E eu era ministro, né, e ajudava ele a fazer o batizado. Então ele perguntava para mim, né: Zé do Padre, quanto foi que você foi, que dia que você foi batizado? Ah, eu não sabia, né? E toda vez, mas não é possível. Aí eu peguei e escrevi lá para Maracaí, estado de São Paulo, onde eu fui batizado, Nossa Senhora do Patrocínio, escrevi para lá para me mandar o batistério. Ele veio. Chegou, eu decorei o batistério, coloquei o batistério no bolso e fui para ajudar ele. Ele veio de novo. E daí? Ele falou: Zé do Padre, ele falou: e daí, Zé, por que você foi batizado? Eu falei: eu sei sim. Ele falou: você sabe nada, rapaz? Faz quantos anos, quanto tempo vai perguntando que você disse que foi batizado, você nunca soube, como é que agora você está sabendo? Eu falei: mas eu sei. Que dia? Dia 16 de janeiro de 1937. Aí ele fala: acho que eu estava mentindo, porque você não soube até hoje. Fiz a mão no bolso, mostrei, ou não é? Mostrei bastante, olha para você ver. Ele falou: desgramado, não é que ele foi buscar mesmo o batistério? E aí foi a história que ele depois, toda vez que ele encontra comigo agora, ele fala a mesma coisa. Quando você foi batizado? Eu respondo a mesma coisa. E a história foi essa. Eu já estou lá, né, com 51 anos, um ano mais velho do que a paróquia, né? Acho que interessante, eu lembro assim bastante do Padre Antônio, que
o pai ajudava bastante o pessoal, ele tinha bastante criança no orfanato e ele fazia lá uma coleta de trigo na época, eu me lembro disso, né? E a gente trazia ali, onde ele depois pedia para fazer farinha, né? E ajudava a tratar das crianças. Então eu me lembro bastante dele nessa fase. Mas assim, quem marcou bastante foi o padre Zenildo, né? Eu conheci ele quando ele ainda operava uma coletadeira de trigo, de soja, né? Então ele colheu soja lá para nós, mas eu não sabia que era ele. Aí o dia da ordenação aqui, que eu cheguei ali e vi o padre Zenildo, falei, meu Deus do céu, esse cara se formando padre, né? Então ele tinha já entrado no seminário com uma certa idade e foi legal assim, né? E aí a gente começou a participar um pouco mais, né? Como dizia lá o Paulinho, a gente não era muito, né, de igreja, tá? A gente vinha na missa aos domingos, mas acabava não participando muito. Mas ele assim, ele deu uma alavancada boa, né? Ele convidou para que a gente pudesse estar participando dos grupos de reflexão, que a gente pudesse estar ajudando na comunidade. Eu acho que foi um momento importante, então ele deu essa alavancada, né? Aí teve bastante formação, né? A gente acabou participando de algumas formações aí na paróquia, fora da paróquia. Eu cheguei até em Santa Catarina numa formação, né, que ele pediu para a gente estar indo. Isso ajudou bastante, né? E de lá para cá a gente acabou se engajando bastante aí na vida da comunidade, né?